Olá, queridos, que a graça, que a paz de Cristo esteja sobre nós. Hoje, quarta-feira, nós estamos na presença do Senhor. Deus, Ele é bom, Ele é poderoso. Hoje deu uma boa esfriada aqui no Japão. Mas o Senhor tem estado conosco e tem nos abençoado. Nós vamos falar com Deus, porque como eu sempre digo, é só Ele que tem bênção e vitória para cada um de nós. Que nós possamos falar com Deus e nos encher da presença do Senhor. Deus santo, Deus bom, Deus das misericórdias. A minha alma te louva, te exalta, te glorifica, porque tu és bom. E as tuas misericórdias, elas duram de geração em geração. Santo seja o teu nome, exaltado seja ti sobre todas as coisas. Senhor, obrigada porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre está conosco e por isso a minha alma te glorifica, te exalta. Porque nós não merecemos, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, o Senhor tem nos ajudado. Espírito de Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos ou pensamos e que desagradou ao Senhor. Jesus, nos ajuda, Senhor, a estarmos na Tua presença, nos ajuda, Senhor, a buscar a Ti a cada dia mais, a nós estarmos diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da glória, clamamos por Ti. E eu quero, Senhor, já, meu Deus, te pedir em favor, ó Pai, daqueles que, Senhor, que estão na igreja perseguida, que estão em países, Pai. Segundo alguns noticiários, Deus, é que mais pastores têm sido presos ali, Senhor, na China. Senhor, pessoas que estão sendo mortas ali na Nigéria porque serve ao Senhor, porque está na Tua presença, porque busca o Senhor e tem anunciado a Tua palavra. Deus, pela Tua misericórdia, eu quero te pedir, te clamar. Espírito Santo, os fortaleça, Senhor, para que eles não desistam desta caminhada. Que o Senhor os ajude em meio às tempestades, em meio às tormentas. E que o Senhor dê a Tua graça para que eles possam estar na Tua presença e vencer a cada dia mais. Ah, Santo de Israel, nós não merecemos, Senhor, mas a Tua graça, o Teu amor nos fortalece. E é Ele, Senhor, que nos constrange a cada dia mais para que nós possamos estar na Tua presença. Ajuda, Senhor, a igreja perseguida. Senhor, missionários que têm estado, meu Deus, em países que são, meu Deus, tão fechados, tão perseguidos. Mas eles estão ali, meu Deus, ajuda eles, Espírito Santo. Senhor, pela Tua misericórdia, clamamos em favor, meu Deus, daquele crente, daquela pessoa, meu Deus, que serve ao Senhor, mas que está cambaleando em meio à caminhada, que não tem conseguido se firmar tão firmemente, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, tem de misericórdia e ajuda, Senhor. Jesus, fala com os adolescentes, fala no coração dos adolescentes, no coração das crianças, no coração, Senhor. Senhor, que as coisas deste mundo não possam, Senhor, os enganar, mas nos ajuda a continuar pregando a Tua palavra da maneira que tem que ser pregada, Senhor. Deus Santo, direciona-nos, meu Deus, para nós melhorarmos com o Senhor. Na nossa forma de servir ao Senhor, na nossa forma de adorar ao Senhor, na nossa forma de estar na Tua presença. Ah, Jesus, Deus grandioso. O Senhor é tão grande, o Senhor é Deus que faz coisas lindas e maravilhosas. E nós pedimos e nós clamamos por Ti, Senhor. Jesus querido, com a Tua misericórdia, Deus,
Eu quero te pedir para que o Senhor quebre as algemas, quebre as cadeias, Senhor, que prende pessoas que querem, Senhor, ser liberta. Pai, quantas pessoas estão presas, Senhor, em traumas, meu Deus, em feridas, Senhor, do passado, em situações que aconteceu lá atrás da infância até mesmo. E que hoje, muitas delas na vida adulta, Senhor, isso tem trazido tantas consequências. Mas o Senhor é um Deus quem cura o coração, quem cura a alma, quem liberta. E eu te clamo, Senhor, cura, Senhor, as feridas na alma. Jesus, cura, Senhor. Dê a libertação, Espírito Santo de Deus. Senhor, com o teu poder, com a tua misericórdia, eu peço ao Senhor que o Senhor estende as tuas mãos. E, Senhor, pessoas saradas, elas saram pessoas. E eu quero te pedir, Senhor, cura os corações, pessoas, Pai, que são traumatizadas muitas das vezes. Senhor, tiveram rejeição. E que hoje, Senhor, isso tem acarretado tantos problemas, tantas situações. Espírito Santo, mas o Senhor é um Deus quem abre. E o Senhor é um Deus quem muda situações. E eu quero te pedir em favor daquela pessoa, Senhor. Muda, Senhor. Pessoas que estão depressivas, Pai, por coisas que aconteceram no passado. E que hoje, Senhor, isso tem levado, meu Deus, essa pessoa à depressão, à crise de ansiedade. Mas, Senhor, o Senhor é um Deus que ajuda cada um a dominar o seu emocional. Espírito Santo, fala com esta vida, para que ela possa se levantar e não se prostrar, meu Deus, mas que possa se levantar, meu Deus, e tomar as atitudes, meu Deus, espirituais, emocionais, as decisões que esta pessoa precisa tomar. Jesus, o Senhor é um Deus quem dá direção, em quem abre portas. E nós clamamos a Ti, Deus, não porque nós merecemos, Senhor, mas é porque as Tuas misericórdias têm sido tão grandes, as Tuas misericórdias têm sido tão maravilhosas para conosco. Senhor, continua conosco. Obrigada por ouvir as nossas orações. Obrigada por ouvir o nosso clamor. Obrigada por nos responder, mesmo sem merecermos, mesmo quando tentamos fazer o certo, fazemos errado. Mas, Senhor, obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por cuidar dos nossos. Obrigada, Senhor, por levantar pessoas que estão dispostas a estar na Tua presença, a fazer a Tua obra. Pessoas que muitas das vezes andam, Senhor, lado a lado com a gente, Senhor. Todos temos defeitos, mas o Senhor tem levantado pessoas, Senhor. E eu Te dou graça, eu Te glorifico por isso. Espírito de Deus, Espírito Santo da glória, venha, Senhor, operar em nós, venha, Senhor, fazer obra gloriosa em nossas vidas, Senhor. Jesus, o Teu nome é santo, Jesus, o Teu nome é grande, Jesus, o Teu nome é exaltado, o Teu nome é glorificado, Senhor. Senhor, ó Deus, venha, Senhor, trabalhar, meu Deus, e usar cada um em Tuas mãos. Senhor, ó Deus, venha, Senhor, fazer a Tua obra gloriosa. Espírito Santo, existem pessoas, Senhor, Senhor, venha, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, trabalhar nos corações. Usa cada um em Tuas mãos. Use a cada um de forma extraordinária, com a unção do Teu alto céus. E que, Senhor, os Teus filhos possam crescer espiritualmente, que nós possamos crescer espiritualmente, já não agindo como meninos, mas que nós possamos agir,
Senhor, meu Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e estando, Senhor, ó Pai, mais maduros em Ti, levando pessoas, levando pessoas ao Teu reino, salvando pessoas da escravidão espiritual. Ah, Jesus, o Senhor é tão bom e as Tuas misericórdias é tão grande. Quantos livramentos o Senhor tem dado para pessoas. Quantas curas, quantas provisões o Senhor tem feito. Senhor, eu tenho visto e vivido muitas das vezes, Senhor, em minha vida e visto na vida de pessoas que estão ao meu redor, Senhor, a maneira que o Senhor trabalha, e a minha alma te bendiz e te exalta, porque Tu és grande. Continue cuidando dos seus. Desperte a cada um, Senhor. Senhor, desperta espiritualmente. Senhor, o Senhor está voltando, Pai. Quantos pastores, quantas, Senhor, pessoas que estão dentro da igreja, mas, Senhor, ó Pai amado, não tem se dado conta que o Senhor, que o tempo do fim está chegando, Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, a preparar a sua botija, a levantar, Espírito de Deus. Senhor, levante a cada um com poder e autoridade e graça do Teu alto céus. Jesus, por favor, Deus, cura, Senhor, pessoas que precisam ser curadas. Eu acredito, Senhor, que o Senhor ainda faz milagre. O Senhor é um Deus que operou no passado e que ainda opera no dia de hoje. Ah, Jesus, cura, Senhor. Cura, Espírito Santo, cura, Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor. Visita Tuas filhas, Senhor, que estão passando pela quimioterapia, Senhor. Oh Deus, tende misericórdia, meu Deus. Dai as Tuas vitórias, Senhor, seja com elas nesse processo. Ajuda elas, meu Deus, te conhecer melhor. E Deus, ó Pai amado, ameniza, Senhor, os efeitos colaterais, meu Senhor. Esta é a minha oração, para que o Senhor liberte também. Existem pessoas, Senhor, que precisam ser libertas. E Deus, nós te pedimos, Jesus, põe as Tuas mãos. Senhor, aqueles que têm empreendido, que têm tentado empreender, Senhor. Jesus, dai a prosperidade, dai a graça, dai sabedoria e encha, Senhor, para que possam, Senhor, empreender e estar na Tua presença também. Deus, Tu és um Deus da prosperidade. O Senhor é um Deus quem faz coisas lindas e maravilhosas. Eu quero te pedir em favor, Senhor, ó Pai amado, daqueles que estão passando por momentos de lutas, que às vezes, Senhor, se vê em alto mar e algumas pensam que sentem-se sozinhos. Mas o Senhor está, meu Deus, com esta pessoa, dê força. Renova as forças. Renova as forças. Jesus, por favor, renova as forças dessa pessoa. Que o Teu Espírito Santo seja glorificado. Que o Teu Espírito Santo seja magnificado em todos os tempos. Ó Pai, venha continuar conosco. Venha, Senhor, nos dar força para nós orarmos cada dia mais, para nós jejuarmos mais, nós nos dedicarmos à palavra, nós nos dedicarmos à comunhão com o Senhor. Deus, vivemos em tempo, Senhor, que o tempo tem passado tão corrido, as situações têm estado de uma tal forma, Senhor, que muitas das vezes, Pai, nós precisamos nos dedicar e decidir que nós queremos estar com o Senhor, porque senão o dia a dia nos toma tempo com o Senhor. E Deus, eu quero te pedir, nos dê força, nos dê graça, para que nós possamos, Senhor, saber como buscar ao Senhor a cada dia mais.
Espírito Santo de Deus, fica conosco e venha falar conosco nesta noite. Use a vida do teu filho que irá ministrar a palavra nesta noite e fala aos nossos corações. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos que estão conosco. Vamos louvar a Deus com o hino e logo mais nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo,
criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim, é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Uma pequena desafinada aqui no final, mas o Senhor, Ele é santo. Para sempre Ele é santo, e nós rendemos glória, e nós rendemos louvores ao nome santo do Senhor. Hoje vai ministrar Ele para entrar aqui, para estarmos louvando ao nome santo do Senhor. A paz do Senhor, Diácono Seide. Paz, Senhor. Tudo bem contigo? Tudo bem? Hoje é o certo. Então tá bom, então graças a Deus, dessa vez deu certo, da outra vez tinha dado um pequeno problema. Deixa eu só conferir aqui se a nossa câmera tá boa. Deixa eu ver aqui com o celular da minha mãe. Presta só um pouquinho, mãe, por favor. Porque eu não sei o que está acontecendo ultimamente, mas o Facebook tá dando ao contrário agora, assim, não tá ficando muito bom. Deixa eu só abaixar aqui o som. Não tá. E o Senhor, Ele é bom. Da outra vez não tinha dado certo, mas o Senhor, Ele é bom e Ele ajuda. Já que não sei se eu vou pedir para você afastar, sim, porque eu vou até mostrar aqui para você como é que tá ficando. Ela tá ficando assim, ó. E eu vou afastar também para que eu possa enxergar um pouco melhor. Isso. Deixa eu ver, acho que talvez dê uma pequena melhorada, mas que Deus use a sua vida, que o Senhor... Isso, está muito bom. Que o Senhor venha usar a sua vida e que... Eu vou desligar aqui o meu microfone, mas eu estou aqui na escuta. E eu vou pedir para você que depois, após a pregação, que você faça aí uns minutinhos de oração, uns 2, 3 minutinhos de oração. E depois a gente entra com a bênção apostólica, tá bom? Por favor. Deus abençoe sua vida e que Deus te use. Então, dando início aqui, né? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Né, a diaconisa Emília falou, né? Há algumas semanas a gente tentou fazer a live, não deu certo. Mas a gente sabe que é assim mesmo, né? Quando o inimigo quer impedir algumas coisas, o que é importante é jamais desistirmos, né? De fazer algo para nosso Deus. E recentemente eu tinha ficado internado, recebi alta esses dias aí, e eu louvo a Deus por tudo que eu passei, porque a intenção do inimigo era que eu não estar aqui, né, neste momento, mas se nós servimos a um Deus, né, que está ao nosso lado, pelejando pela nossa vida, pela nossa vitória, é justamente eu estar aqui pelas mãos dele, porque não é por mim, pela minha força. Por isso que é gratificante, é um privilégio servir a Deus, porque no momento de fúria do inimigo, no momento né, que o inimigo tenta colocar obstáculo na nossa vida, nessas horas que aparece a mão do Senhor para nos livrar do pior e nos dar vitória, né? Então, eu louvo a Deus por estar aqui mais uma vez fazendo esta live, porque o que a gente faz para Deus, eu sempre menciono, né, que a gente tem que fazer muito mais para Deus, porque o que nós fazemos é muito pouco. Pelo motivo tanto que ele faz na nossa vida, né, na vida de cada irmão. Então, é sempre um privilégio para mim fazer esta live, e assim Deus vai capacitando a cada um, né? Cada um tem que ser, principalmente eu, né? Eu sei que Deus está me capacitando para fazer a obra dele, e aí, aos poucos, ninguém aprende
né? Tudo que a gente aprendeu na nossa vida, nós não aprendemos sem praticar. Eu comparo até com uma pessoa que não sabe andar de bicicleta, nunca vai andar se não praticar, né? Então, se você não tentar fazer algo para Deus, seja uma live, uma pregação, se você for deixar até por sua vontade, a gente não consegue. E se hoje em dia eu consigo fazer live assim, não é por minha força. Antes eu nem sonhava, nem imaginava estar fazendo o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento, né? Fazendo vídeo, tipo, uma live, né? Mas isso aí, sabe por que acontece? Porque Deus capacita, né? Eu nem imaginava fazer. Por isso que a gente sempre fala, aquilo que é impossível para o ser humano, Deus ele faz impossível, né? Ele tira nossa timidez, tira tudo que nós temos de negativo, que nós, às vezes, somos receosos de falar em público, mas Deus ele vai capacitando a gente e não para por aí, né? Cada vez que a gente faz uma live, uma pregação, parece que não, mas ali nós estamos tendo um aprendizado, né? A cada vez. Deus ele vai capacitando, né? Mas para isso, cada um tem que se esforçar para fazer algo para Deus. Jamais, porque muitas vezes as pessoas colocam algumas coisas mundanas para a gente fazer, mesmo cansado, a gente vai lá e faz, né? E quando é coisa para Deus, às vezes a gente é fraco, tenta colocar obstáculo, mas eu luto, né? Para fazer de bom coração tudo aquilo que Deus pôs nas minhas mãos, né? Que é falar da palavra dele. Então, eu agradeço a Deus por mais esta quarta-feira, nesta live, que Deus vem capacitar cada vez mais, né? Então, eu estava meditando aqui na palavra que está no livro de Mateus, né, capítulo 5 e versículo 13 em diante. Mateus 5 e o versículo 13 em diante, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar, né? Para nada mais presta, senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Aí no 14 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Até aqui, né? Aqui é uma passagem bem conhecida, né? Está em Mateus capítulo 5, no 13, que fala sobre duas coisas que muitas vezes a gente esquece, passa desapercebido, mas ele faz parte da nossa vida cotidiana, né? Que é o sal e a luz. E aqui fala do sal e da luz, e o sal, aqui diz que nós somos sal da terra, né? Nós somos sal da terra. O sal, na nossa vida, ele faz parte do quê? Para tempero, né? Da comida. Muitas vezes nós alimentamos da comida e esquecemos que o que dá sabor é o sal que é colocado ali na comida. Fora o sal, tem vários outros temperos. Eu estava meditando, estava pensando, o sal é tão importante, né, para tempero da comida, que se você botar todos os temperos, mas se faltar o sal, todos percebem a falta, né? E é tudo colocado na medida certa, né? Assim como aqui na Bíblia fala que nós somos sal, na antiguidade, naquela época não tinha geladeira, e eu até lembro quando eu era criança ainda, eu morava numa ilha, e naquela época o gerador era próprio, e a geladeira não poderia ficar funcionando com eletricidade, né, como era gerador. E eu lembro que tinha uma geladeira que funcionava a querosene, né? E à noite, quando ligava o motor, mais tarde, que começou a ter geladeira elétrica, né? Mas na antiguidade, o pessoal bem
muitos anos atrás, eles, como não tinha geladeira para conservar os alimentos, a carne, tudo que estragava com o tempo, eles colocavam sal para dar mais, para que este alimento se conservar, porque o sal ele combatia, né, as bactérias que faz a comida, a carne, qualquer produto que é perecível, se apodrecer, né? Se não colocasse sal, até mesmo em 24 horas, esse alimento seria descartado por estar com bactéria e com início de ficar inutilizado, né, para consumo. E funcionava, e até no dia de hoje funciona. Não é que funcionava só naquela época. Se hoje em dia, eu dou um exemplo assim, se uma casa tiver uma geladeira, por algum motivo a energia faltar por alguns dias, se a pessoa pegar esses alimentos que tinha na geladeira, carne, essas coisas, não quiser perder, é só tacar sal nele e colocar sal que ele suporta, né, alguns dias fora da geladeira. Mas por que ele suporta? É porque o sal que proporciona isso, né? É conservar os alimentos através do sal. E, e o sal tem várias utilidades, né? Eu estava pesquisando, lendo também, que ele funciona não só para comida, mas também para ter, não sei, eu acho que muita gente não sabe, mas tem até lanterna que funciona à base de sal, né? Lógico que é sal e água, e com alguns eletrônicos que tem lá dentro, só botando água e sal, essa tal lanterna acende, a lâmpada, né? Só colocando sal e água. Então, o sal também é uma coisa que a gente não dá muita importância, apesar que ele é importante para a nossa vida, para a comida e para conservar os alimentos, a gente não dá muita importância, muitas vezes a gente esquece. Até mesmo quando a gente vai no mercado comprar o sal, a gente sempre repara que ele está sempre na parte de baixo, né, ali no cantinho. Todo esse mercado que a gente vai, quase todos, o sal está ali, largado lá embaixo, né, no lugar mais baixo possível. E isso, se a gente for meditar, aqui na Bíblia fala que nós somos o sal, né? Nós somos sal da terra e a luz do mundo. E essa palavra aqui é comparando a gente com sal. O sal serve, que nem eu acabei de mencionar agora, para conservar os alimentos e tudo, né? Para tempero. Mas, se a gente for levar para o lado espiritual, assim como a Bíblia fala que nós somos sal da terra, quer dizer que nós estamos comparando a gente, nós, discípulos de Jesus, como sal, porque nós temos o dever de falar da palavra de Deus para conservar o mundo do mundo pecaminoso, né? E muitas vezes vem na vida do ser humano, principalmente o ímpio, né? Que não conhece a palavra. Então, qual é o nosso dever? Se nós somos sal da terra, nós temos o dever de pregar a palavra, levar a palavra o máximo às pessoas que não conhecem, que é o mesmo poder que o sal faz para conservar as pessoas, nós temos que também falar da palavra para conservar essas pessoas, livrar essas pessoas do pecado, né? Da podridão do mundo. Então, e a gente sempre esquece, né? Que quando nós estamos meditando na palavra, falando do sal, quando nós estamos meditando a palavra, pregando a palavra, nós estamos fazendo mais nada menos do que, né, conservando a vida do ser humano, da perdição, da podridão do mundo, do pecado, né? E, e a gente nunca pode esquecer desse detalhe, né? Muitas vezes a gente, assim como o sal passa desapercebido no nosso dia a dia, muitos cristãos dizem ser cristão, mas esquece do seu poder de levar a palavra para o ser humano, para conservar o mundo. E além de não fazer isso, tem muitos cristãos que esquecem, fica adormecido, se deixa influenciar pelo mundo, né? Em vez de ele influenciar o mundo para conservar, né, do pecado, né, as pessoas, ele se esquece e além de não fazer isso, ele inverte as coisas. Em vez de ele exercer a palavra sobre o mundo, ele deixa se influenciar pelo mundo, né? Não falando da palavra de Deus, se você absorve o que eles estão falando, né, que não é coisa de Deus, além de você não conservar essas pessoas,
né, do pecado, da podridão do mundo, você está absorvendo o contrário, você está sendo influenciado por eles, e não é o contrário, muito pelo contrário nós temos que fazer. Assim como somos sal da terra, nós temos que conservar esse ser humano do pecado, né? E aqui no versículo 14, fala também sobre a luz, vós sois a luz do mundo, né? E quando se fala do sal, o sal tem, né, duas qualidades, é conservar e usar como tempero. Já no caso aqui, ó, vós sois a luz do mundo. Aqui fala assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. É impossível, né? Que nem fala. Construir uma cidade sobre o monte, você não pode esconder. Assim como nem se acende a candeia se colocar embaixo do alqueire, né? Eu estava meditando aqui, assim como o sal, a luz também é muito importante na nossa vida, né? Para iluminar o nosso caminho, espiritualmente falando. E mais no dia a dia também, a luz, na nossa vida, ele é muito importante. Se for levar pelo lado material, a luz é usada em muitas coisas, né? Quando nós estamos na escuridão, nós acendemos o farol do carro, por exemplo, dá aquele clarão assim, e a gente sente até mais confortável. E, e a luz, assim como eu falei, ele serve tem várias utilidades, tanto nos aeroportos, na marinha, para iluminar, para sinais, né, de segurança, sinais de... muita gente não sabe, mas na marinha, em alto mar, né, tem umas torres assim, tipo para iluminar. Muita gente olha aquilo ali e não sabe para que serve. Acho que é uma coisa qualquer, não tem utilidade. Aquelas torres lá que fica sobre um ponto mais alto das costeiras, às vezes, você olhando de longe parece pequenininho, mas se você chega perto, ele é bem grande e tem um poder de iluminar vários quilômetros, assim, e ele pode ser visto de vários quilômetros. Aquilo ali serve para orientar a embarcação, né, do ponto que eles estão, porque quando você está em alto mar, principalmente à noite, você olha para os lados, você não vê montanha, você não vê nada, principalmente quando é à noite, quando está chovendo, o tempo fecha, você só vê, eles só orienta pela essa luz, que é das sinal da posição em que eles estão, né, mas dá para ter uma noção qual caminho seguir. E assim somos nós, né? Nós, se somos a luz do mundo, nós temos que direcionar o ser humano que está perdido no mundo. Assim como essa embarcação corre risco de se perder em alto mar, nós, como luz, nós temos que iluminar essas pessoas com palavras boas, né? Para que ele não venha se perder no mundo sem orientação, né? Porque nós somos luz. Aqui na própria Bíblia fala, vós sois a luz do mundo. Então, e continuando, esse tipo de sinalização que tem no mar, em alto mar, tem aqueles que ficam sobre as rochas, né, em várias montanhas, lugar bem alto, e tem algumas que ficam no próprio mar, no meio, eles são fixos, tipo uma âncora, e ali que é para indicar o quê? Muita gente olha, para que serve? Antigamente eu olhava, nossa, para que tanta boia assim? Chega à noite ele começa a piscar, né? Dá para ver de longe. Muita gente vê, pensa que aquilo ali não é nada, está ali, mas não é. Aquilo ali é para indicar, esse que fica no mar é para indicar que ali, quando passa barco comum, não tem problema, pode passar até do lado, mas quando passa navio, não sei se as pessoas sabem, quando o navio está passando, do nível da água para baixo, o navio ele tem um bom pedaço que vai até o fundo, né? Ele pode ser atingido pelas rochas. Por isso mesmo que existe esses faróis que ficam no meio do mar. É para orientar que ali tem uma grande rocha que o barco pode se bater e afundar, né? Então, aí, levando também assim, lado espiritual também, né? Pois que a gente fala, vós sois a luz do mundo. Nós temos que refletir aquilo que Deus faz na nossa vida. E o que a luz que resplandece em nós não é a nossa luz própria.
né? É a luz que Deus faz brilhar em nosso rosto, com a nossa atitude, né? Nós servimos como luz, mas jamais o ser humano pode se glorificar, se gloriar, que é a luz que ele recebe, que está estampado na sua face, que aquilo ali é luz própria. Não podemos esquecer desse detalhe, e sim, essa luz que está sobre nós, que nós refletimos, é o resultado que reflete do nosso Jesus, né? Que é com a sua palavra. Então, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, nós temos que, por isso que a gente sempre fala, um verdadeiro cristão, se ele chega num ambiente que só tem gente ímpia, né? A pessoa falando lá essas coisas aqui, do pecado, essas coisas, se a pessoa chega num lugar, é que o pastor sempre fala. Hoje em dia, não existe mais quase isso aí. E uma pessoa chegar no ambiente, as pessoas que vê essas pessoas chegando naquele ambiente, falar assim, aquela pessoa é cristão, é pessoa que serve a Deus, pela própria vestimenta, pelo próprio comportamento. Então, é isso aí que nós devemos sempre lutar para ser dessa maneira, porque não adianta nós ser luz e não iluminar as pessoas, e nós ser sal e não temperar, sabe, conservar as pessoas do modo que a Bíblia nos requer, né, para falar das pessoas, para conservar o mundo do pecado e a luz. Com o passar do tempo, com a gente Deus vai pelejando para nossas vidas, chega para chegar, né, de uma pessoa chegar para você perguntar se você é cristão justamente pela sua atitude, porque ali nós estamos fazendo papel, né, aqui que nem diz a Bíblia, vós sois a luz do mundo. Não adianta nós sermos a luz do mundo se a gente não usar esse material como luz para iluminar o mundo, para indicar o mundo para onde prosseguir os seus caminhos da salvação. E se nós somos luz, nós sabemos que luz, quando a luz entra numa escuridão, que a gente sempre fala que a escuridão é as trevas, né? Muitas vezes está ali o pecado. Quando nós chegamos, se nós somos luz, o pecado se retira, né? Muitas vezes a gente chega num ambiente, nas rodas, né, que a gente fala dos escarnecedores, quando a gente chega, os próprios ímpios, quando vê que a pessoa é cristã, se estiver falando coisa ali, tipo, que não agrada a Deus, eles dão uma maneira de amenizar um pouco, né, sabendo que ali está um filho de Deus, né, porque ele sabe, porque muita pessoa não precisa nem mencionar uma palavra de Deus, mas pela vestimenta, pela atitude, ele já percebe e fica ali, tipo, sabendo que tem uma pessoa de Deus ali e dá, pelo menos naquele momento, um respeito, né? Sabendo que ali está uma pessoa de Deus. Então, isso que nós devemos trabalhar. Cada pessoa que se diz cristão, se diz discípulo de Deus, nós não podemos pegar esse título só como pegar, eu sou discípulo de Jesus, eu conheço a palavra, mas não adianta se você não faz o trabalhar que o sal faz, né? Na vida do ser humano, que é conservar do pecado, porque se nós não agimos dessa maneira, se nós somos sal da terra, né? Somos considerados sal da terra e a luz do mundo, no caso do sal, não adianta a gente ser sal e se ficar ali, só não procurar levar e conservar as pessoas do pecado, porque o sal, o propósito do sal no dia a dia é conservar e dar sabor ao alimento, mas levando para o lado espiritual, o sal tem um grande propósito, né? De nós levar a palavra para essas pessoas, para que nós venhamos, através da pregação, através até mesmo dos louvores, né? Conservar o mundo, né? Porque nós sabemos que se nós estamos no finais do tempo, o mundo está se perdendo, está se apodrecendo, está se perdendo a qualidade, justamente por não ter luz. Muita gente não tem luz e nem o sal, né? Para conservar a sua vida, assim como Deus nos ensina, né? E quando nós falamos de luz, a gente sempre imagina que, assim, tipo, se nós somos luz, nós temos que fazer a nossa função, né? Eu estava, que nem diz lá em Apocalipse,
diz assim, lá no Apocalipse 3,16, diz assim porque és mono e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E mais a seguinte fala assim, a igreja morna é aquela que transige com o mundo, em comportamento, se assemelha à sociedade ímpia ao seu redor. Professa o cristianismo, mas na realidade é espiritualmente desgraçado e miserável, né? Então, não adianta a gente ser, quando se fala aqui, nem é morno, nem é quente, né? Muitos podem entender de qualquer, da forma que ele entender, assim, mas aqui quer dizer que não adianta a gente aceitar a palavra de Deus e, e ficar nessa, sabe? Quando eu leio essa frase, não é mono, né? Porque nem não é, porque és mono e não és frio, nem quente, né? Vomitar-te da boca. Isso aí nós podemos ter vários motivos para mencionar essa palavra, porque principalmente aquele que se fala que é crente, mas só quer fazer a obra de Deus quando quer e só quando convém para ele, né? Então, nós temos que ser, ou você tem que escolher, assim como nós temos dois caminhos a seguir, não adianta você ficar no meio termo, ou você é frio ou quente, não pode ser mono nem nada, mas eu creio, né? Nós temos que ser fiel a Deus, nada de ser, que nem diz aqui, se é frio ou morno, né, nem quente. Nós não podemos ser dessa maneira, porque o resultado diz assim, né, vomitar-te-ei, ninguém quer isso para sua vida, né? Você que serve a Deus, você jamais, porque na própria Bíblia fala, né, da árvore frutífera, a árvore que não dá frutos, né, eles cortam e desfazem dessa árvore. Nós temos que ser uma árvore produtiva, e a árvore que não dá fruto, ele é descartável, né? Ele é descartado. Então, nós temos que direcionar. Se nós somos sal, vamos lutar para conservar o mundo. Esse é o propósito do sal, né? E levando para os lados espiritual, é o propósito do sal. Se nós perdermos, que nem na Bíblia fala, se o sal é insípido, perder a qualidade, o sal em si não perde a qualidade, mas aqui está falando do lado espiritual, quando a pessoa fala aqui que nós somos sal da terra, né? Mas se você não pratica a palavra, não tenta conservar o mundo do pecado, você está praticamente agindo como um sal sem as suas qualidades. Porque a qualidade do sal, o que é? O propósito do sal é conservar e, e temperar, né, os alimentos. E aqui no caso, levando para o espiritual, é nós conservar o mundo. E nós não podemos esquecer, né? Sempre pelejar, perseverar, jamais enfraquecer, porque se você enfraquecer, esquecer que você é o sal do mundo, o sal da terra, você perde o sabor e com isso, o que vai acontecer? Consequentemente, você vai deixar de fazer a sua função, o grande propósito de levar a palavra de Deus e conservar o mundo. Nós estamos vendo aí, cada dia que passa, coisa horrível, né, na internet. Porque sabe por que o mundo está dessa maneira? É porque não tem mais conservação do sal, né? O mundo está em podridão, né, por falta de conhecer a palavra de Deus e de ouvir a palavra daquele que leva o poder de conservar, né, o ser humano, assim, né, o amor de Deus na vida do ser humano. E a luz do mundo, nós podemos dizer que é para direcionar em nós podemos fazer em vários termos, né, da vida, direcionar principalmente aquelas pessoas, aquelas famílias que estão se destruindo pelo pecado no mundo, justamente por não estar conservado, né, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus conserva as famílias. Aqueles que estão sendo destruídos é porque está na podridão do mundo, né, por você não querer ouvir a palavra da salvação, a palavra dessa pessoa que nós somos considerados como não aceita a palavra da salvação, das pessoas que representa o sal da terra, né, que dá o sabor, que dá a conservação do mundo, né? Então, por isso que o mundo está perecendo por falta de não conhecer a palavra de Deus, mas graças a Deus que Deus tem levado a palavra, né? Assim como tem muita gente se perdendo,
Deus está alcançando o maior número de almas da podridão, né, com a sua palavra. Então, eu estava vendo também aqui lá em 1 Pedro, não, em Provérbios, né? Diz assim, capítulo 4 e 18, diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E seguindo, aí fala assim, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. E é a grande verdade. Muitas pessoas tropeçam na vida, perecem na vida e não sabem nem onde está pisando. Mas a partir do momento que essas pessoas entregam sua vida para Deus, ele sabe onde ele está pisando, porque tem uma luz que direciona ele, né? Porque essa luz que eu digo é uma pessoa, se ele aceita a palavra de Deus, é uma grande luz na vida dele, e ele jamais vai tropeçar por caminho tortuoso, né? Que o pecado proporciona para essas vidas, que leva a eles a perecer muitas vezes por vários motivos, né? Muitos casamentos destruídos, muitas almas sendo levadas para o inferno por não conhecer a palavra. O que deixa a gente mais triste é a recusa que essas pessoas faz, né, não dando importância. Mas nós não podemos desistir, né, dessa nossa função, que nem se aqui, eu acredito que qualquer um que se entregou sua vida para Deus, ele se considera mesmo o sal, mesmo, né, o sal da terra e a luz do mundo. Porque o que adianta nós ser um servo de Deus e não agir aqui como diz essa passagem, né, da Bíblia, que nós somos como o sal da terra e como a luz do mundo. Porque nós todos sabemos que quando aquelas pessoas que vivem em trevas, nós sabemos o grande resultado, né? Que a pessoa que vive em trevas, que não quer conhecer a palavra de Deus, né? E com isso ele acaba perecendo por não deixar se conservar, né, através da palavra de Deus. Então, foi essa palavra que Deus me deu, mas eu, se o tempo permitir, gostaria de louvar um hino aqui rapidinho, só para terminar. Aquilo que eu não pude expressar, né, que Deus vem falar melhor em cada coração, e mais uma vez agradecendo a Deus, né, por mais esta quarta-feira, né, eu sei que Deus está presente tanto em qualquer lugar. Deus é o único que pode estar aqui em qualquer lugar do mundo, né? Então, eu quero louvar com o hino aqui para encerrar, e logo em seguida nós vamos fazer um minuto de oração. Eu louvo aqui da pastinha, né, que é aquele vim para adorar-te, né? A Deus. Glórias a Deus. Vamos assim. Luz das nações que dissipas as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vem para adorar-te, vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém, Jesus. Né? Assim como diz esse hino, né? Fala sobre luz, né? Ele é verdadeira luz para a nossa vida e, consequentemente, nós devemos levar essa luz para o mundo, para que eles venham se direcionar, porque o mundo está perdido, né? Podemos ver em várias coisas, tanto no lado, né, na vida do ser humano, no trabalho, no dia a dia. Você olha para o mundo, não existe mais amor entre si. Então, isso é por falta de luz na vida deles. E os casamentos destruídos, isso aí, as famílias, é por falta de não ouvir uma palavra que pode conservar a vida dele na posição que Deus quer. Você dando lugar para que ouvir a palavra de Deus, tudo aquilo que está começando a se destruir, assim como um alimento se vai se deteriorando, né? Assim como carne, a partir do momento que você dá lugar e deixar a pessoa levar esta palavra, que é que nós somos sal do mundo, da terra, se você aceitar esta orientação, esta grande palavra de Deus, tem certeza de uma coisa, né? Sua vida espiritual, sua família, sua vida, em tudo que há no seu dia a dia vai ser conservado em nome de Jesus. Amém, Jesus. Então, nesse momento, né, eu agradeço a oportunidade e vamos fazer um minuto de oração para agradecer a Deus por mais este momento, né, e as pessoas que estão assistindo, que Deus venha levar uma palavra de conforto, porque quando nós estamos fazendo isso aqui que eu estou fazendo agora, uma live, pode ter poucas pessoas assistindo, mas o que é o mais importante em nossa vida? Nós estamos fazendo o que Deus entregou nas nossas mãos, que é falar da palavra dele, né? Eu jamais imaginaria estar fazendo aqui, mas se eu estou fazendo, não é pela minha glória, porque na própria Bíblia, aqui mesmo na passagem que eu li, no final fala assim, aqui no versículo 16, no, na passagem que ele diz assim, assim que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Não é a gente se gloriar, né, do que a gente faz, a obrigação, tudo que a gente faz, né, a gente gloriar e sim dar glórias ao nosso Deus que está no céu, né, sempre de lembrar, não glorificar o homem em si, mas sim ao nosso Deus que está no céu, porque nós não somos nada, nós somos carne, mas estando na mão do nosso Jesus Cristo, nós somos tudo, né? Mas assim, nunca esquecer que a glória é de Deus, né? Toda a capacidade que nós temos. Então, Deus vai trabalhando nossa vida e que Deus vai continuando abençoando nossas vidas, né? Então, vamos orar mais uns minutos. Senhor, meu Deus, mais uma vez te agradeço esta oportunidade de estar aqui, né, encerrando esta live, né, aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor vem falar melhor em cada coração, porque eu sei que o ser humano está necessitado da palavra de Deus, né, e a nossa obrigação é sempre mencionar a palavra de Deus, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão sem a luz, aqueles que estão sem o tempero da sua vida, né, na sua vida, que a palavra de Deus venha conservar a sua vida em tudo que ela faz, né? Na presença de Deus, que nós venhamos, através dessa conservação, que nós venhamos ser semelhante a Ele, porque nós somos semelhantes do nosso Jesus, né? Nós não podemos ser 100% semelhante a Ele, porque perfeito é o nosso Deus, mas nós podemos chegar ao máximo que Deus permite. Nós temos que fazer o máximo para ser nessa posição. Por isso mesmo eu te agradeço, que o Senhor venha dar uma noite maravilhosa, um dia de amanhã maravilhoso, e que Deus venha continuar dando mais essa oportunidade, né, de levar a palavra para as pessoas que são necessitadas e que venha salvar o mundo e conservar o mundo
iluminar o caminho daqueles que estão nas trevas. Amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus. És Totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. E que nós possamos ser a luz do mundo, que nós possamos ser esse sal da terra. Que o Senhor venha te fortalecer, venha nos fortalecer, para que nós possamos dar sabor a este mundo cada dia mais, para que nós possamos ser as luzes, como disse o Diácono Seixas, para onde que as pessoas possam olhar, às vezes precisam de um refúgio, que eles possam olhar para nós e falarmos, olha, ali tem um ponto de salvação, tem Jesus Cristo ali, então eu estou indo para lá. Porque tem pessoas que muitas das vezes elas estão tão em trevas e batendo cabeça de tanto jeito, e quando ele vê uma luz, ele quer correr para a luz. Então que nós possamos nos chegar diante de Deus, nos entregar cada dia mais a Deus, para que nós possamos ser essa luz em meio às trevas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Diácono Seixas, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Amém. Que Deus venha te usar cada dia mais. A cada um, queridos, que Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco, e que o Senhor venha nos estar abençoando. A bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, a doce comunhão do Espírito Santo, reine e permaneça em nossas vidas hoje e para sempre. Amém, Jesus. Um forte abraço a todos. E até a semana que vem, se assim Deus Pai nos permite. A paz do Senhor. A paz do Senhor.